Está no ar mais uma edição do programa Sabores, espaço para mostrar as tradições da culinária capixaba e a relação da comida com a nossa história. Neste programa vamos falar sobre cerveja artesanal, bebida que vem ganhando cada vez mais apreciadores, seja acompanhando petiscos em bares ou em casa nos encontros com amigos e familiares. Cervejas artesanais são mais bem cuidadas, de produção mais restrita. Os resultados finais são diferentes dos das produções de larga escala. Elas oferecem aromas, sabores e sensações diferenciadas. A cerveja artesanal pode ser feita de forma caseira ou por microcervejarias. Normalmente são utilizados equipamentos pequenos que cabem em qualquer cozinha. Mas, mesmo com a utilização de maquinários modernos, são consideradas cervejarias artesanais aquelas que têm maior cuidado com a produção e utilizam os ingredientes básicos da cerveja. As produções costumam ser limitadas, normalmente de 40 a 200 litros por vez. A diferença da cerveja artesanal para a cerveja de massa é o sabor. A cerveja artesanal, ela tem mais sabor e tem uma variedade de estilo que você consegue trabalhar esses sabores, puxando para o lado do malte, puxando lado do lúpulo, os aromas da levedura, que é do estilo belga, e já a cerveja de massa não. Você tem uma bebida para consumir volume e o mais gelada possível. Além de produzir a própria cerveja, Thales é proprietário de uma loja de insumos. Seus clientes, assim como ele, costumam dividir suas criações com amigos, familiares e conhecidos. Está aumentando o número de pessoas fazendo cerveja em casa, porque é legal você fazer uma cerveja, consumir aquele produto que você fez, chamar os amigos. Não, hoje vou fazer um churrasco com a cerveja que eu fiz. Para poder comercializar a cerveja, tem que ter a autorização do MAPA, um registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Aí ele exige equipamentos de inox, que são sanitários, instalação sanitária, fluxo de fábrica para não ter contaminação cruzada. Isso, em casa, a gente não consegue ter essa exigência, atender essa exigência. Essas pessoas que fazem cerveja em casa, os cervejeiros caseiros, eles não têm um respaldo legal para estar comercializando a produção que eles fazem. Pode ser uma produção muito boa, de boa qualidade, com controle sanitário muito bom, mas legalmente a legislação hoje não reconhece isso como uma atividade informal, uma atividade artesanal, como uma boleira, por exemplo, é. O Marcelo Marinho já tem 9 rótulos, criados numa cervejaria que ele montou dentro de casa. Que, aliás, obrigada, Marcelo, abriu as portas para nos mostrar a fabricação da cerveja. E aí eu queria bater um papo com você agora um pouquinho, Marcelo. Como é que surgiu a ideia de você criar essa cervejaria, de começar a fazer cerveja em casa? Começar a fazer cerveja em casa surgiu uns 3 anos atrás, Estava perto de eu fazer 40 anos, eu descobri que a única coisa que eu não sabia fazer para o meu aniversário de 40 anos era cerveja, a bebida para ser servida. Aí eu convidei um amigo meu, que sempre me embarca nesses projetos malucos comigo, que é o Humberto, da gente começar a fazer cerveja em casa. Naquela época tinha pouquíssimas informações disponíveis, tinha um vídeo só na internet, muito pouca coisa. E nós embebedamos por essa área. Aí compramos um kit que vendia desses prontos e começamos a fazer cerveja. Foi uma aventura, demoramos quase um ano para aprender direito, mas hoje estamos aqui já com... Agora, uma coisa interessante é que nos seus rótulos você mostra bastante um capixabismo, né? Então, a proposta era essa, assim, o nome Trindade vem por Trindade ser o ponto mais distante do nosso estado. Ilha, né? A ilha de Trindade, que pertence ao município de Vitória. E a gente sempre defendeu essa bandeira do capixaba, mesmo porque a nossa proposta é fazer cerveja para o jeito capixaba. A gente está preocupado com algumas coisas, atender um estilo, mas a nossa maior preocupação é atender o gosto do capixaba, que é bem peculiar. Os ingredientes básicos para fabricar cerveja são água, malte, lúpulo,
e fermento. A cerveja é obtida pela fermentação alcoólica do mosto, resultado da mistura do malte de cevada com água potável por ação da levedura com a adição de lúpulo. O processo consiste numa série de etapas, cada qual com suas especificidades e algumas variáveis. O Marcelo explica as fases de forma resumida. A maneira mais simples de explicar isso seria: a gente faz a moagem do malte para conseguir extrair o açúcar, depois a gente faz a infusão desse malte numa água, como se você fizesse um mingau para extrair aquele caldo doce. Durante essa infusão você faz a filtragem com o próprio grão mesmo, a casca dele a gente usa como meio de filtragem, passa para a fervura, que é a hora onde a gente tempera a cerveja. Literalmente, ela tem a função de, além de temperar nesse momento, esterilizar o líquido que está ali para não correr nenhum risco de contaminação. A partir dessa etapa, nós resfriamos esse líquido, passamos para um fermentador, que é ali, dentro desse fermentador, com a temperatura controlada, numa cerveja tipo Ale, em torno de 18 a 22 graus, numa cerveja tipo Lager, de 10 a 14 graus, é onde ocorre a magia de transformar aquele mosto doce que a gente fez em cerveja através das leveduras que a gente usa nesse processo. No próximo bloco, nós vamos mostrar pontos de encontros de adoradores de cerveja artesanal. Os Sabores volta já! Nós estamos em um pub em Vitória que vende cervejas artesanais e especiais. O surgimento dele veio justamente da necessidade de unir pessoas com os mesmos objetivos. Não é mesmo, Thiago? É isso aí. Na realidade, o pub surgiu através do encontro de amigos em frente à banca Rockers aqui do nosso amigo Fabrício Cascão. E as pessoas começaram a aparecer, amigos que eu não vinha há 15 anos, começaram a aparecer e a cada sexta-feira tinha mais gente. E em determinado momento a gente começou a incomodar um pouco, porque a calçada ficava muito cheia e, enfim, tivemos alguns problemas e, por acaso, a loja da frente da banca estava para alugar, a gente resolveu fazer essa loucura. E por que cerveja artesanal? A cerveja artesanal, ela é cerveja, porque hoje o que a gente vê vendendo nos bares, a gente até brinca aqui, aquilo não é cerveja, né? Se você for olhar a receita, realmente não é uma cerveja aquilo. E cada vez mais a cerveja artesanal está ganhando espaço por causa disso, pela qualidade, pelas inovações que estão surgindo aí. E aqui, interessante que aqui em Vitória estão surgindo muitas pessoas que estão fazendo cerveja muito boas. Assim. E qual é o perfil dessas pessoas que gostam, que apreciam a cerveja artesanal? São pessoas de 35 a 55 anos, que gostam de ouvir rock, e vem pra cá, pro pub, se divertir. É um clima totalmente informal aqui, não tem formalidade nenhuma. Os nossos funcionários aqui todos conhecem os clientes, já como são pessoas que frequentam bastante aqui, conhecem, então não tem muita formalidade. Eu acho que é isso que as pessoas gostam, as pessoas se sentem em casa. Legal, então vamos brindar a cerveja artesanal, principalmente a cerveja artesanal Capixaba. São inúmeros os estilos de cerveja. As diferenças se dão considerando a espécie de levedura, o posicionamento no tanque durante a fermentação, o tempo de maturação, entre outros quesitos. 3 famílias mais conhecidas são a Lager, de baixa fermentação, que é a cerveja mais comercial, a Lambic, de fermentação espontânea, mais comum na Bélgica, e a Ale, de fermentação com temperatura mais alta, mais popular entre os cervejeiros caseiros. Mas, como em quase toda produção de pequena escala, é grande a diferença de preço entre a cerveja artesanal e a industrial. A artesanal custa em torno de 3 vezes mais, podendo ultrapassar esse valor. A diferença do preço da cerveja artesanal para o preço da cerveja de massa se dá por vários fatores. O volume de produção, que uma cerveja de massa ela tem um volume imensurável assim, para a gente
conseguir definir isso, é coisa de milhões de litros por dia. E uma cerveja artesanal, em escala industrial, é uma média aí de 1.000 litros por dia. E o custo fixo é quase o mesmo, porque, por exemplo, um funcionário cervejeiro, um mestre cervejeiro na indústria artesanal pequena, de 1.000 litros por dia, ele faz 1.000 litros por dia. E esse mesmo um cervejeiro na cerveja de massa pode fazer os 1 milhão de litros lá, muitos litros. E não é só em casa que se faz cerveja. Dentro desse motorhome também se faz cerveja artesanal. Aqui mesmo elas são feitas e aqui mesmo elas são vendidas por onde passa esse motorbar. Os irmãos publicitários Lucas e Federico uniram o útil ao agradável. Vender cerveja, como já faziam na Argentina, porém viajando o mundo afora. Decidimos misturar viajar com fazer cerveja. E aí, imediatamente, a ideia foi o motorbar. A gente saiu da Patagônia sem dinheiro, só fizemos cerveja lá, botamos cerveja no ônibus e vai embora. Fizemos Argentina tudo, fazendo cerveja, frenando, fazendo cerveja, vendendo ela, continuando a viagem. Os dois saíram da Patagônia e vieram subindo pelo litoral. No Espírito Santo, a primeira parada foi em Manguinhos, na Serra. Até então, já haviam completado 8 meses de estrada com mais de 8.000 quilômetros rodados no ônibus de 1964, que foi todo reformado por eles. Ali dentro é possível produzir 75 litros de cerveja por vez. Quando aproveitam o espaço de alguma casa, fazem o dobro. Cada processo leva em torno de 10 a 15 dias. Como a gente faz pouca quantidade de cerveja, só precisa uma panela de 100 litros, tanque, como é o nome? Bambona. Uma bambona e uns utensílios que são equipamento que é fácil de trasladar. Então, a gente o que tem que fazer é virar esta barra para baixo, vaciar aqui tudo isto que tem adentro do ônibus e tem espaço, porque a panela ocupa este lugar, a bambona outro. Então, aqui mesmo você só precisa água e eletricidade. Inicialmente, o lúpulo usado era da Patagônia, mas durante a viagem eles precisam fazer novas compras. E quem quiser acompanhar a viagem de vocês, souber onde vocês estão, como é que faz? Muito obrigado por perguntar. A gente tem um Facebook que o nome é Motorbar, todo junto, é uma página. Aí tem fotos desde que a gente pegou o ônibus abandonado, detonado, e arrumou ele até sair na estrada. Tem fotos quando a gente faz cerveja, diferentes lugares que a gente procurou. Tem tudo para acompanhar. Facebook Motorbar. Saúde! Saúde! As cervejas artesanais, sem dúvida, vieram para ficar. A aceitação delas é cada vez maior, principalmente por um público que busca qualidade e está aberto a novas experiências. Industrializadas hoje, elas não têm a fórmula da cerveja original, que é o lúpulo, cevada e malte e água. Esse é o diferencial. E cada vez que você prova uma cerveja artesanal, cada vez que surge uma marca, é um novo sabor. Uma cerveja que tem um pouco mais de teor alcoólico, então não é uma cerveja para você, na verdade é uma cerveja para você apreciar, né? Não é para você tomar em grandes quantidades.